Olá, meus amores, bom dia. Bom, hoje nós vamos pegar a parte da apostila lá na página 105. Nós vamos falar sobre os triângulos. Nós vamos aproveitar para falar sobre os elementos e as classificações. Vamos lá, primeiramente vamos recordar o que é triângulo. Triângulo é um polígono de 3 lados e 3 ângulos. Nós já vimos nas aulas anteriores que nós temos vários tipos de polígonos. E os polígonos aparecem em várias situações do nosso dia a dia. Nós conseguimos identificar polígonos em vários objetos que a gente olha. Por exemplo, a gente pode ver um polígono num quadro que está na nossa parede. Ali nós temos uma representação de um retângulo ou de um quadrado. O triângulo, ele é uma peça muito importante e ele é usado muito em construções. Você já deve ter reparado que tem suportes de telhado em formatos de triângulo. Por que são feitos assim? A posição que são colocadas as madeiras desse suporte dá uma sustentação muito grande nos telhados. Fica bem mais forte do que se a pessoa fizesse ali um formato de um retângulo, por exemplo. O formato de um retângulo ele poderia de repente desmontar. Já o triângulo não. O triângulo ele dá uma sustentação bem forte. Se vocês olharem na apostila de vocês, tem vários exemplozinhos ali de objetos usando triângulos, tá bom? Mas, como a gente não vai cobrar os objetos, nós vamos ver os elementos e as classificações do triângulo, vamos seguir então. Quais são os elementos principais que nós temos num triângulo? Primeiro aqui eu coloquei para vocês um triângulo, vamos lá, polígono de 3 lados, 1, 2, 3, e 3 ângulos. A junção de cada um desses lados forma um ângulo. Nós já vimos nas aulas anteriores como é formado o ângulo e como é a classificação de cada ângulo. Tranquilo? Então aqui nós temos que esse triângulo aqui, ele é formado pelos vértices A, B, C. Essa frase toda aqui, triângulo formado com os vértices ABC, se a gente estiver com preguiça, não pode ter preguiça não, preguiça é feio. Mas se a gente quiser reduzir a nossa escrita, nós podemos escrever com símbolos matemáticos. Então, ao invés de escrever triângulo formado com os vértices ABC, nós podemos representar só assim. Se eu escrever isso aqui, qualquer pessoa que entende matemática vai saber que eu estou me referindo a um triângulo que tem os vértices A, B, C. Tranquilo? Vamos lá. Vamos ver os principais elementos do triângulo. Por que os principais elementos? Porque tem outros elementos também. Mas para nós, no 6º ano, nós vamos fixar, aprender e trabalhar somente com esses, tá bom? Primeiro aqui nós temos os vértices, já vimos ali em cima, que são A, B, C. Esses vértices são pontos de encontro de duas retas concorrentes. Também nós já vimos que são retas concorrentes. Bom, então nós temos aqui o pontinho A, o ponto B, o ponto C. Nós temos também os lados do triângulo. Os lados do triângulo são formados por segmentos de reta. O que são segmentos de reta? São pedaços da reta. Aqui nós temos o segmento AB. Essa reta continua, ó. Vai para lá toda a vida, vai para cá toda a vida. Aqui nós pegamos um segmento, um pedaço dela. Para formar o lado AB, nós temos também o lado BC e nós temos o lado AC ou CA. Tranquilo? Nós temos também os ângulos internos, que eu já falei para vocês, que são formados pelo encontro das duas retas ali, ó. Nós temos o ângulo C, o ângulo B, o ângulo A. Por que são internos? Porque estão do lado de dentro do triângulo. Esse ano nós não vamos trabalhar, mas se eu prolongar essa reta, como eu falei aqui, ó, eu vou ter aqui também ângulo externo, ou seja, o ângulo que vai ficar do lado de fora do triângulo. Mas isso é matéria para o 7º ano, tá bom? Uma coisa importante, isso aqui vocês vão usar a partir de agora para fazer várias continhas, tá bem? Muito importante vocês fixarem essa frase, vocês guardarem essa informação, tá? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Nós vimos que os triângulos, os ângulos têm várias medidas. Nós vimos que várias medidas de ângulos. Nós podemos ter medida de ângulo que vai de 1 até
360, certo? Então, se eu juntar a medida desse ângulo, com esse ângulo, com esse ângulo, somando todo mundo, eu tenho 180. Não posso me esquecer disso, que isso vai ser muito importante para os meus cálculos futuros, tá bom? Depois de ver os elementos principais do triângulo, nós vamos ver as classificações dos triângulos, tá bom? Primeira que nós vamos ver é quanto à medida de seus lados. Como assim? Quanto ao tamanho de cada um de seus lados. Quanto à medida dos lados, nós temos o triângulo isósceles, que é um triângulo que possui pelo menos dois lados congruentes. Por que a gente fala pelo menos dois lados? Nós temos um caso especial, quando tem três lados congruentes, eles são chamados de equiláteros. Então, quando aparecer para vocês classificarem, vai aparecer com dois lados congruentes. Não esqueça, tá? Congruente significa que tem a mesma medida. Então, apareceu dois lados com a mesma medida, nós temos que ele é um triângulo isósceles. Aqui eu poderia ter, por exemplo, 8, 8, 5, 5, 12, 12, qualquer medida. Seria igual o segmento AB e o segmento AC. Quando não colocamos medida, nós colocamos esse risquinho. Para quê? Esse lado tem um risquinho, esse lado tem um risquinho. Significa que eles são iguais, que eles têm a mesma medida. Isso aqui também é uma representação matemática. Eu não preciso ficar escrevendo o valor do lado. Bastou eu colocar esse símbolozinho aqui, que eu já sei que eles são iguais. Tranquilo? Então, no triângulo acima, nós temos que o lado AB e AC são congruentes. Congruentes, não se esqueça, ó, mesma medida. Nesse triângulo aqui, nós temos a base BC e nós temos o ângulo A oposto a essa base. Tranquilo? Nós temos também que os ângulos da base, ou seja, o ângulo B e o ângulo C, eles são congruentes, eles têm medidas iguais. Uma representação, são congruentes. Eu posso escrever assim também, ó, símbolo matemático. Eu resumo a minha escrita, tá bom? Posso diminuir bem a escrita. Então, eu tenho aqui que o ângulo B, que é o B com acento circunflexo, congruente, esses três risquinhos, ele significa, a gente lê congruente. Então, ângulo B congruente ao ângulo C. Atenção, importante, qualquer lado do triângulo pode ser chamado de base. Qualquer um. Se eu virar o triângulo, eu vou virando, eu posso fazer qualquer lado de base. Apenas no triângulo isósceles é que tem essa diferença. É que a gente considera a base o lado que tem uma medida diferente das outras duas. Então, se esse lado é igual a esse, o BC vai ser a minha base. Tá bom? Esse aqui é uma exceção apenas para os triângulos isósceles, tá joia? Agora vamos lá. Equilátero, facinho. No triângulo equilátero, todos os lados são iguais, todos têm a mesma medida. Então, se esse tem 5, esse tem 5, esse tem 5, observa aqui o símbolo matemático, ó, risquinho, risquinho, risquinho. Então, são todos congruentes, todos têm a mesma medida. Então, nós temos aqui, ó, que AB é igual a BC, que é igual a AC. Então, todos os lados são congruentes. Temos também que os ângulos A, B, C são também congruentes. Aí vem escrito, ó, ângulo A congruente ao ângulo B, que é congruente ao ângulo C, ou seja, os três têm a mesma medida. Nós vimos lá atrás que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, não vimos? Lembraram aí? Soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Olha que conclusão nós chegamos. Como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180, e no triângulo equilátero nós temos três ângulos com a mesma medida, podemos afirmar que cada ângulo do triângulo equilátero mede 60 graus. Por quê? Eu peguei 180 e dividi por 3. Então, sempre é uma coisa importante, tá vendo aqui, ó, destacado? Vocês precisam também guardar, precisam memorizar isso. Cada ângulo interno de um triângulo retângulo, cada ângulo interno de um triângulo equilátero mede 60 graus. Tá joia? Vamos lá agora para o mais esquisitão de todos. Esse triângulo aqui, ele é muito louco. Ele é chamado de escaleno. Até o nome dele é estranho, ó. Escaleno. O triângulo escaleno, ele possui todos os lados e ângulos com medidas diferentes. Ele não tem nada igual nele. Se os lados têm tamanhos diferentes,
consequentemente, os ângulos também terão medidas diferentes. Tranquilo? Vamos lá agora para a classificação quanto à medida, quanto ao tamanho dos ângulos do triângulo. Vamos ver primeiro o triângulo retângulo. Triângulo retângulo, a gente já lembra. Retângulo significa que vem de reto. Certo? Lembraram lá atrás a classificação dos ângulos? Lembrou? Então, ângulo reto. Por que ângulo reto? Porque ele mede 90 graus. Então, um triângulo que possui um dos ângulos internos medindo 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Tá bom? Por que que aqui eu disse um de seus ângulos? Nós vimos que a soma dos ângulos internos é igual a 180. Se eu tiver esse ângulo medindo 90 e esse ângulo medindo 90, só com dois ângulos eu já tenho 180. Significa que eu não tenho um triângulo. O outro não vai poder medir tamanho nenhum, porque só de somar dois ângulos de 90, eu já tenho 180. Então, todas as vezes que eu tiver um ângulo reto, ou seja, um ângulo com 90 graus, os outros dois ângulos serão agudos, ou seja, terão menos de 90 graus, tá bom? Aqui nós conseguimos identificar que o ângulo B, ó, no triângulo temos que o ângulo B mede 90 graus. Se não tiver medida, se vocês observarem aqui, eu não tenho medida nenhuma aqui, mas eu coloquei esse quadradinho aqui. Esse quadradinho aqui é o símbolo do triângulo retângulo, é o símbolo do ângulo reto, ou seja, é o símbolo do ângulo medindo 90 graus. Apareceu um triângulo e tem esse símbolo aqui, eu já posso classificar como triângulo retângulo. Não preciso nem olhar mais nada. Olhou o símbolozinho, eu já sei que ele é retângulo. Joia? Vamos lá agora para o triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo é aquele que possui um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Ele possui mais de 90 graus e menos de 180, certo? Como que eu sei que esse ângulo aqui é obtuso? Só de olhar a abertura eu vejo que ele ficou maior do que o ângulo reto. Tranquilo? E aqui também, ele tem um de seus ângulos com mais de 90 graus. Por que um só? Pelo mesmo motivo do triângulo retângulo ter apenas um de 90. Na hora que eu for somar, eu vou passar de 180 e eu não posso. Então, nesse triângulo aqui, nós temos que o ângulo B ele é obtuso, ou seja, ele está medindo mais de 90 graus. Observação, não existe mais de um ângulo obtuso em um triângulo. Não existe por quê? Por aquele motivo que eu já falei. Eu não vou conseguir fechar. Vamos supor, eu botei esse aqui grande, aí eu venho e coloco um outro grandão aqui também, ó, bem abertão aqui. Eu vou conseguir fechar direitinho para formar um triângulo? Eu não vou conseguir. Sem contar também que a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Não posso passar de 180. A última classificação é triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo vem do nome de ângulo agudo. Lembrando, ângulo agudo são os ângulos que têm mais de 0 graus e menos de 90 graus. Então, no triângulo acutângulo, é isso que nós temos. É o triângulo que possui três ângulos agudos. Ou seja, todos eles vão medir mais de 0 graus e menos de 90. Por que tem que ser mais de 0? Imagina só se eu boto essa reta AC aqui em cima da reta BC. Eu não ia conseguir formar triângulo desse jeito, eu ia estar passando uma reta em cima da outra. Tá bom? E por que menos de 90? Porque se eu colocar 90 graus, ele vai ser triângulo retângulo. Se eu colocar mais de 90 graus, ele já vai ser obtusângulo. Então, eu tenho aqui, ó, todos os meus ângulozinhos aqui, ó, tanto A, quanto B, quanto C, medindo menos de 90 graus. Lembrando sempre que se eu somar os três, eu vou encontrar 180. Aqui eu coloquei só uma notação só, tá? Ó, o ângulo B, ele tem mais de 0 e menos de 90 graus. O ângulo C, ele tem mais de 0 e menos de 90 graus. E o ângulo ABAC, ele também tem mais que 0 e menos que 90 graus. Tranquilo?
Agora aqui, para finalizar, eu coloquei uma tabelinha, um resumozinho das classificações dos triângulos, quanto à medida dos seus lados e quanto à medida dos seus ângulos. Então, quanto à medida dos lados, nós temos equilátero, isósceles, escaleno. Quem será classificado como equilátero? Aquele que tem todos os lados congruentes, ou seja, todos os lados iguais. O isósceles são os que têm 2 lados iguais, e o escaleno tem 3 lados diferentes. Lados não congruentes significa lados diferentes. Agora, quanto à medida do ângulo. O triângulo retângulo ele tem um ângulo reto, que é o que mede 90 graus. O acutângulo tem 3 ângulos agudos, ou seja, menos de 90 graus. E o triângulo obtusângulo tem um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo que mede mais de 90 graus. Tranquilo? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo ou voltar à videoaula e assistir novamente. Deixei na plataforma para vocês uma listinha com os exercícios. Bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser.